Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o estádio do Arruda, que é eleito o quarto maior do mundo. Enquanto esse meu gato tá aqui querendo participar do vídeo. Enfim, quero falar aqui nesse vídeo de hoje sobre o estádio então do Arruda, eleito, né, um dos maiores do Brasil e do mundo. Que assim, eu quero comentar aqui então sobre o estádio que já teve uma capacidade gigante, tá, para mais de 100 mil torcedores em algumas partidas, em média de 90 mil torcedores durante muito tempo, e inclusive no Santa Cruz estando numa Série D, levando mais de metade do público presente nos estádios da quarta divisão. Infelizmente mostrando também o atual cenário, né, que chegou o Santa Cruz, chegando a uma Série D, né, do Campeonato Brasileiro, e que de toda forma a torcida segue apoiando, mesmo depois de algumas limitações no estádio, que chegou a ter a capacidade máxima da sua história, que foi de 20 mil torcedores, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Santa, para chegarmos a essa marca de 15 mil inscritos aqui no YouTube. Inclusive, quando terminar esse vídeo aqui, vou deixar outras sugestões de conteúdos relacionados do Santa, inclusive sobre uma possibilidade de reforma do estádio, na tela final do vídeo, beleza? Antes de dar uma sequência aqui, quem nos ajuda bastante é o futebol interativo, que pode te ajudar a trabalhar na área do futebol, tá? Seja, por exemplo, você tem interesse de ser um comentarista, ou um jornalista, ou até mesmo um treinador, tem essas opções de curso lá no futebol interativo que eu vou deixar aqui para vocês. Além disso, você fazendo esse curso, vindo essa matrícula pelo meu link na descrição, você vai ter R$1.000 de desconto para você começar, e ainda tem essa chance de ter uma experiência, né, em um clube da sua região. Vários times espalhados pelo Brasil, onde você pode fazer esse estágio, tá? Presencialmente, e viver na prática como que seria esse dia a dia na sua futura profissão. Então, para você começar lá no Futebol Interativo, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Bom, então o estádio aí José do Rego Maciel, mais conhecido como o Arruda, né? É a sede social do Santa Cruz, que foi construída então em várias etapas a partir de 1942. E só para você ter uma ideia, hoje tem uma capacidade para 60 mil lugares, mas já teve então um público acima de 90 mil pessoas, quase 100 mil torcedores, que embora o clube esteja presente no local há mais de 79 anos, somente há meio século o Cobra Coral inaugurou, né, a sua nova casa, que foi lá no dia 4 de junho de 1972, então completando, né, esse aniversário de 50 anos, no ano passado, na temporada ainda de 2022, desse aniversário do Arruda, que naquela ocasião até mesmo teve, no caso, várias festas e comemorações. Se eu não estiver enganado, até o Neymar falou então sobre o aniversário, né, do Arruda, e também naquele ano de 2022 do Santa Cruz, que foi um feito em tanto, até porque o Arruda tem alguns marcos bem relevantes na sua história, como por exemplo sendo considerado o quarto maior estádio privado do planeta, quando tinha essa capacidade de 90 mil torcedores, e hoje no Brasil, mesmo tendo essa capacidade de 60 mil, só fica atrás do Morumbi em questão de torcedores, né, de estádios privados, onde o Morumbi tem hoje uma capacidade de 66 mil, o Arruda com 60, é claro, nesse mesmo média ali vai ter o Maracanã, o Mineirão, só que esses estádios não são privados, né, o Morumbi é do São Paulo, o Arruda é do Santa Cruz, então nesse quesito o Santa Cruz tem essa vantagem, né, e esse número realmente bem grande de torcedores que podem estar ao vivo, né, em uma mesma partida. Bom, que só para você ter uma ideia, na pandemia chegou, né, naquela época ali que estava reestruturando os estádios 2021, 2022, até o início do ano passado, né, tinha uma capacidade bem menor que aos poucos foi abrindo, né, algumas regiões do estádio, inicialmente de 20 mil torcedores até 30, que foi inclusive alguns jogos da Série D desse ano, que agora eu comento um pouco mais sobre isso. Só que isso representa um número bem menor do que tinha antes, por exemplo, na capacidade em alguns jogos, 1993, goleada da seleção brasileira nas eliminatórias por 6-0 contra a Bolívia. Naquela ocasião, 96.990 torcedores estavam presentes. É óbvio, né, que naquela partida, então, no caso, foi uma exceção, só que mesmo assim, nos jogos do Santa Cruz, na década de 90 ali, de 80, tinha essa capacidade próxima da casa, então, dos 90 mil, e hoje, no melhor dos cenários, quando o Arruda, quem sabe, né, no futuro, não possa ter todos os seus setores liberados, chegando a esse número próximo de 60 mil, que é, então, o segundo maior estádio privado do futebol brasileiro e um dos maiores, né, do mundo e da América do Sul. Bom, até mesmo o portal aí, o Cássio Zipoli, trouxe uma matéria bem interessante no aniversário de 50 anos do Arruda sobre 10 fatos curiosos, que eu vou citar alguns aqui que eu achei mais interessante para trazer para vocês, tá? O primeiro é esse aqui, ó, no caso, 8 anos do projeto, a inauguração, onde o projeto original do Arruda, que seria o anel inferior e o setor de cadeiras,
foi lançado no dia 30 de agosto de 1964, numa criação do arquiteto então Reginaldo Esteves, né? Que nessa oportunidade seria então, no caso, 64 mil lugares, dobrando a primeira versão idealizada em 1963. Porém, as obras começaram naquele final de ano, mas de forma gradativa, né, módulo por módulo, ocorrendo normalmente, e somente em 1970 que o estádio então pôde receber um pouco mais de 20 mil pessoas. Mas dali em diante a obra acelerou, pois o Recife foi escolhido como uma das subsedes da Copa Independência de 1972, como se fosse uma mini-copa, né, com participações de 20 seleções nacionais, e assim foi liberado então um empréstimo de 800 mil pelo antigo Bandep, então realmente foi um número bem interessante. Vale lembrar também que o estádio do Arruda hoje é o sexto maior do futebol brasileiro, se você for considerar todos, né? Todos realmente vai ficar ali muito próximo nessa capacidade de 60 mil torcedores, que mostra realmente um potencial muito grande, não só da torcida do Santa Cruz, mas do Santa também em faturar, né? Com jogos jogando aí no Arruda, sendo o segundo então particular do Brasil e o sexto, se você for considerar todos de uma forma geral, que realmente é um estádio gigantesco. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de conhecer. Bom, também tem um dado interessante aqui, ó, onde foram mais de 1.500 partidas disputadas como mandante no Arruda, disputado então até junho de 2022, tá? Que foi esse levantamento, que foi fundado então em 1914, o Santa Cruz, que no caso demorou bastante até fixar as suas raízes no Arruda, porém, igual eu falei para vocês, né, teve o terreno onde hoje é o Arruda já vinha sendo utilizado e já tinha essa possibilidade de construção do seu estádio. Onde os números aqui foram isso, falo no Alçapão, foram 1.577 jogos nesse último levantamento, entre 15 de junho de 1943 e 22 de maio de 2022. Foi isso, 2-1 contra o CSA. Somando competições, amistosos, tiveram 932 vitórias, ou seja, 59% de aproveitamento, 377 empates, que dá 23,9%, e 268 derrotas, apenas 16,9%. Isso corresponde então a um aproveitamento próximo da casa dos 67% dos pontos. Eu arrisco dizer que é um dos melhores, tá? Não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Tá doido? Um aproveitamento de 67% em casa, é inacreditável nesses 1.500 jogos, então aí 1.577, quase 1.000 vitórias, 932, enfim, o que mostra também a força do Santa Cruz, principalmente em não muitos anos atrás, né? Até porque em menos de 10 anos o clube estava na Série A, mas na sua história no geral, sempre sendo um time, no caso na parte de cima dos campeonatos, e realmente com aproveitamento sensacional, com a ajuda do seu torcedor, com um estádio realmente gigantesco, um colossal. Bom, onde também na Série D de 2022 e 2023, que infelizmente, né, o Santa Cruz foi rebaixado então para a Série D do Campeonato Brasileiro, teve vários jogos que mandou realmente um público excepcional. Nesse ano foram uma partida então, mais de 40 mil pessoas no duelo contra o Tocantinópolis na temporada de 2022, tá? No caso aí então teve esse público excelente em 2023 também, uma média então de 40 mil torcedores, muito por conta de que o Arruda não tem hoje as liberações necessárias para chegar, por exemplo, a 60 mil, tá? Porque com toda certeza chegaria sim um público com uma capacidade próxima a essa do Arruda, de 60 mil torcedores na Série D e tudo mais. Uma pena a administração então fazendo a chegar nesse nível, né? Que, por exemplo, o Santa Cruz não tendo a condição de ter o seu estádio, por exemplo, para 60 mil torcedores, que foi algo que aconteceu em 2011, né? Onde foram 60 mil pessoas que assistiu o Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série C, retornando para a Série C, então, 0-0 contra o 13 da Paraíba no domingo, lá no dia 16 de outubro. Ó, achei essa matéria aqui para vocês. Mas, enfim, depois disso, o Santa Cruz, então, teve essas restrições por parte da pandemia, voltando aos poucos, 20 mil, 30 mil torcedores, que eu até vou deixar aqui, ó, essa matéria aqui, que o Santa Cruz tem 5 dos maiores públicos da Série D de 2023. Até, no caso, a temporada, se você for pegar, então, os top 10 jogos da Série D com público, 7 desses que eu vi aqui tem o público maior do Santa Cruz, tá? Por exemplo, mais de 40 mil contra o Tocantinópolis, 30 mil torcedores no duelo contra o... nossa, só colocou aqui, o Santa Cruz contra os paraibanos. Não vou ter certeza agora qual foi a equipe foi. Enfim, o segundo também teve um duelo contra o Souza, um pouco mais de 17 mil torcedores. Santa Cruz e Pacaju 0-0, 16 mil. E também na vitória contra o Iguatu, 13 mil torcedores. E no duelo contra o Globo do Rio Grande do Norte, 3-0,
Foram aí, então 11 mil torcedores, somando então na Série D, nesses jogos aqui que eu falei, mais de 145 mil torcedores. É muito alto que comparecendo no Arruda, que é um estádio que não é só marcante e presente no passado, mas no presente, né? Realmente tendo esse histórico bem interessante, e ainda na Série D, com Santa Cruz chegando a esse nível, né? De não ter divisão para disputar em 2024, mas a torcida apoiando de toda forma. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, então, sobre o estádio, que realmente tem sido importantíssimo para a história do Santa Cruz, e torcer, né, para que tenha uma recuperação do clube nos próximos anos. Se você quiser ver, inclusive, sobre esse projeto de reforma no caso do Santa Cruz, do seu Arruda, vai lá dar uma olhada aqui, ó, vai estar aparecendo aqui na tela final. O link também, no caso do futebol interativo, vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui quem falou com vocês foi o Gustavo e nos vemos aí, então, numa próxima. Valeu!